mineralizado aumenta também em diâmetro. E este é um aspecto muito importante, que outras idades que não o crescimento não apresentam. É que nós, durante o crescimento, para além da questão da mineralização, o potencial da carga mecânica é aumentar a dimensão dos ossos. Sim. E entre os 30 e os 50, ou mesmo enquanto estivermos a envelhecer, não há estímulo nenhum que nos faça diminuir a dimensão dos ossos. Com a ausência da carga mecânica, os ossos podem tornar-se menos mineralizados. Sim. E as paredes ósseas podem se tornar mais finas. Mas o perímetro ou a área de secção transversal, essa ninguém consegue importar. Mas isto são ganhos, portanto, providenciais e que se obtêm sobretudo durante os anos de crescimento. Ora, entre os 30 e os 50 anos, eu quero sobretudo manter. E para manter, eu quero tornar-me, pelo menos, minimamente ou suficientemente ativa, e para isso vou tentar cumprir com as recomendações. Bom, se eu conseguir acumular pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, melhor ainda se eu conseguir acumular os 75 minutos de atividade física de intensidade pelo menos vigorosa, ou então uma combinação das duas. E se conseguir realizar pelo menos 2 vezes por semana, mas isto são recomendações gerais. Treino localizado, treino de força. Sim. E neste caso treino com cargas adicionais, e para isso eu preciso, portanto, de um ginásio, ou então tenho de construir o meu próprio ginásio em casa e perceber como é que eu posso realizar estes exercícios. Geralmente são exercícios, portanto, de intensidade moderada a vigorosa. Estou a falar de exercícios Sim. localizados específicos. Portanto, uma escala de 0 a 10, estes devemos percebê-los como 5, 6 é pouco, mas um 7 e um 8. E, portanto, tem que selecionar exercícios que mobilizem, portanto, os membros superiores e que mobilizem, portanto, os extensores da coluna. Eu estou a fazer assim, porque este é o movimento, este é o Sim. exercício, trabalhar, portanto, os extensores da coluna. E, de um modo geral, as recomendações são para se realizar pelo menos 2 vezes por semana, 8 a 10 exercícios específicos. Portanto, quer dizer que temos que incluir lá os da coluna e temos que incluir lá, portanto, dos membros superiores, com uma carga, portanto, de intensidade moderada a vigorosa, mas o vigoroso, o 7-8, se calhar, será o melhor. E se tivermos que pensar em termos de repetições, pelo menos uma série de 8 a 12 repetições. O que é uma série de pelo menos 8 a 12 repetições? Quer dizer que a carga que eu seleciono, não direi tanto ao nível da coluna, mas, por exemplo, ao nível dos braços, a carga que eu seleciono para realizar exercícios ao nível dos membros superiores, ou ao nível, portanto, de outros exercícios mais localizados, tem que ser a suficiente para eu conseguir realizar 8 a 12 repetições, mas não consigo realizar depois porque já estou muito cansada, Sim. a 13ª ou a 14ª ou a 15ª. Portanto, a intensidade do esforço e o seu manuseamento tem mais ou menos a ver com isto. E, portanto, estas são as recomendações gerais. Okay. Agora, imaginemos que a pessoa não é capaz de acumular, não é capaz de correr, não é capaz de ter exercício localizado, por diversos motivos, ou eventualmente nem sequer é capaz de acumular estas quantidades de marcha. Bom, é assim, tentar ser o mínimo possível ativo. Tentar ser o mínimo possível inativo, portanto, tentar mexer-se o mais possível, não é? E isto porquê? Porque quando nós somos ativos, quando nós nos mexemos, o nosso, e particularmente ao nível do esqueleto, o nosso esqueleto percebe a carga a que está a ser submetido. E percebe a carga a que está a ser submetido porque o esqueleto, portanto, é um tecido ósseo, é um tecido vivo. É composto, portanto, por células, que são as unidades, portanto, do nosso organismo, e há particularmente um grupo de células, que são os osteocitos, que são sensíveis à deformação. Portanto, quando nós nos mexemos, os nossos ossos deformam-se, as nossas células ósseas deformam-se. E a deformação que ocorre ao nível dos osteocitos constitui lá o primeiro sinal, ou o sinal fundamental, para que se desencadeie uma série de reações bioquímicas ao nível do tecido ósseo, no sentido de promover a formação óssea ou de promover a reabsorção, ou de não promover a formação óssea, de promover ou não a formação óssea.
Bom, está sempre a haver reabsorção óssea, porque o tecido ósseo, como é um tecido vivo, está constantemente a ser renovado. E, portanto, para ser renovado tem que se retirar o que é velho e tem que se colocar aquilo que é novo. Ora, mas o estímulo para a formação óssea é de diversas naturezas, mas uma natureza fundamental é a carga mecânica. Ora, se o nosso tecido ósseo está constantemente a ser reabsorvido ou removido, portanto, se o estímulo ao nível da carga mecânica não for suficiente, quer dizer que não há equilíbrio entre a reabsorção óssea e a formação óssea. Bom, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que a carga mecânica é um ótimo estímulo à formação óssea. Que a carga mecânica deforma o tecido ósseo, deforma as células ósseas, particularmente umas células que são os osteocitos, que são muito sensíveis e que a partir desta sua sensibilidade depois desencadeiam uma série de sinais biofísicos no sentido de comandar depois toda a cadeia de resposta. E quando não há carga mecânica, quando nós somos sedentários, quando somos inativos, os osteocitos, portanto, não se deformam e produzem uma substância que é a esclerostina, e é uma substância, portanto, que está relacionada com o aumento da reabsorção óssea. Quer dizer que a reabsorção óssea está aumentada e a resposta ao nível da formação está diminuída. Isto tudo também para dizer que, ao nível do músculo, quando nós estamos inativos e quando o músculo, portanto, não é submetido também à carga mecânica, quando ele não se contrai, também produz substâncias. São as miostatinas. Portanto, no osso temos a esclerostina e no músculo temos a miostatina. Ora, hoje em dia, portanto, trabalha-se ao nível de medicamentos ou de substâncias que sejam antimiostatinas, que sejam anti-esclerostinas. Mas repara que a atividade física e a carga mecânica são anti-miostatina e são anti-esclerostina. E, portanto, este é um aspecto fundamental para as pessoas, portanto, se movimentarem, perceberem. E, obviamente, que é assim, não é só o osso, é todo o organismo, não é? E por isso é que eu digo, portanto, recomendações para o osso, está bem? Mas há recomendações gerais e depois temos que adaptar, e quando nós adaptamos percebendo que a carga mecânica é fundamental. A carga mecânica é mais impacto e mais força. Agora, as pessoas não são capazes. Se não são capazes, então diminuímos a intensidade, mas temos que aumentar a duração. Aumentar a duração. Então, mesmo para aquelas pessoas que não são capazes de se mexer, não é? Nós estamos a pensar aqui em pessoas entre os 30 e os 50 anos. Saudáveis, sim. Saudáveis, obviamente não tenham limitações ao nível da mobilidade. Claro, se não tiverem capacidade ambulatória a 100%, então aquilo que eu recomendo ao nível do osso é a utilização de plataformas vibratórias. Sim. Está bem? As plataformas vibratórias são equipamentos que permitem uma estimulação ao nível do osso e ao nível do músculo e que devem ser, sobretudo, utilizadas, portanto, por pessoas que não conseguem obter os benefícios normais que o exercício na sua forma tradicional pode propiciar. Bom, plataformas vibratórias. Onde queres saber? É porque as plataformas vibratórias... Não, acho que as pessoas já conhecem, até veem na televisão. Mas não se pode utilizar as plataformas vibratórias de forma indiscriminada. Tem que ser com orientação. Tem que ser com orientação. E tem que ser com orientação e assim, é difícil eu conseguir dar estas orientações, portanto, através da exposição. Mas por que eu digo que tem que ser dadas orientações? Quanto mais não seja uma justificação. As plataformas vibratórias, portanto, produzem vibrações, produzem, portanto, acelerações. Sim. E produzem acelerações que geralmente são superiores àquela a que o nosso corpo habitualmente está habituado, não é? Portanto, nós somos submetidos, normalmente, a uma aceleração de 9,8 metros por segundo, que é a aceleração da gravidade, nós costumamos dizer que é o equivalente a um G, não é? Portanto, um G é 9,8 metros por segundo ao
quadrado. Ora, essas plataformas vibratórias propiciam, quando nós nos colocamos em cima delas, estou a falar de plataformas, portanto, de corpo inteiro, em que as pessoas sobem para lá com os apoios, muitas delas, ou a maioria delas, das que estão no mercado, propiciam acelerações superiores a 1G. E isto quer dizer que nós não podemos estar em cima delas por períodos de tempo muito prolongados. Pois. E que quer dizer que existem limitações. E a nível internacional existem regras, existem normas que até foram publicadas e saíram sobretudo ao nível da segurança ocupacional e com os problemas que determinado tipo de equipamentos ao nível ocupacional, como por exemplo as perfuradoras ou outros que causam vibrações, ocasionam. E portanto essas regras e essas normas de qualidade têm que ser aplicadas também ao exercício, porque estamos a submeter as pessoas também a vibrações. E o que essas normas nos dizem é que quando as forças de aceleração são superiores a 1G, as pessoas não devem estar em cima das plataformas de seguida mais do que 1 minuto. E a exposição não deve ir além dos 10 minutos, julgo, por dia. Se realmente as acelerações que essas máquinas produzem forem inferiores a 1G, então quer dizer que a pessoa pode prolongar a sua exposição por períodos de tempo, portanto, mais consideráveis, 10, 15, 20 minutos, sem qualquer grande preocupação. Mas a minha preocupação é que as plataformas que estão no mercado são plataformas que induzem acelerações superiores a 1G. E para nós sabermos as acelerações a que essas plataformas induzem, nós temos que fazer cálculos. E esses cálculos para o cálculo da aceleração têm a ver com a amplitude, portanto, que a plataforma induz, e tem a ver com a frequência a que essas plataformas oscilam. Portanto, só sabendo essas duas especificações que nós conseguimos calcular as acelerações. E a partir daí perceber se realmente a pessoa só pode estar ou não exposta a 1 minuto de cada vez a esses exercícios, portanto, vibratórios em cima das plataformas. Geralmente, se as acelerações são superiores a 1G, as pessoas estão 1 minuto em cima da plataforma, a seguir têm que sair, depois voltam 1 minuto, depois saem, entram e saem, e geralmente não devem estar expostas mais do que 10 minutos, em que nesses 10 minutos estão os períodos de exposição mais os períodos de intervalo. Mas pronto, tudo isto só para dizer que se recomendam plataformas ao nível deste trabalho da prevenção da saúde óssea, particularmente nas pessoas que têm mobilidade reduzida. Essas plataformas, para serem utilizadas, têm que se efetuar cálculos das acelerações que elas produzem, para percebermos qual é o tempo, de forma contínua ou não, que as pessoas podem estar em cima das plataformas. Mas para isso precisamos também de supervisão, ou precisamos de pessoal especializado e formado para poder orientar as pessoas a esse nível. Senhora Professora, não tenho palavras para tão boa e desenvolvida explicação. De certeza que os nossos telespectadores vão beber todos estes ensinamentos que traduzir-se-ão em claras ferramentas de saúde no seu cotidiano. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde, muito obrigada.